Pronto. É só gravar. Então, o que a gente tem vivido assim, aqui não... é difícil, quer dizer, é fácil você falar, eu vou ser a luz do mundo, sendo que você está na luz, né? Todos ao seu redor é Sim. luz. Isso Sim. é mais fácil, né? Você fala, eu vou pregar aqui, isso aqui é fácil. Cara, quando você vem para um local onde a cultura ela é totalmente diferente da sua, onde a fé das pessoas é totalmente diferente da sua, aonde você vai, cara, eu outro dia encontrei um padre, né, eu encontrei o padre aqui eu tô numa aldeia, né, que eles chamam, como se fosse uma vila ou uma região menor no interior, e na aldeia você tem o café, e o café é tudo, ele é café, é lanchonete, é bar, é padaria, tudo é café. Tipo, parece posto Ipiranga. Você vai lá, você encontra. E aí, cara, eu encontrei um cara, tava conversando que era brasileiro também, né? E eu conversando com o cara com a cerveja na mão, e tomando cerveja, sei lá, e de repente, os caras, ele é o padre. Eu falei, ele é o padre? Ele é o padre. Eu falei, uau. Eu pensei, cara, o padre aqui já é meio diferente a cultura. Porque para eles aqui é igual na Alemanha, o beber ou fumar é algo tipo corriqueiro, algo normal. E aí você começa a ver essa cultura começando a entrar dentro da sua casa. Por quê? No Brasil, eu não tinha cerveja, não tinha nada disso em casa. Agora eu começo a ter que... não é que eu tenho que ter, né? Mas olha o meu pensamento. Falei, pô, os parentes vêm em casa, pedem cerveja, então eu vou ter que comprar cerveja. E comecei a ter cerveja. E aí você começa... Sim. Esse tipo de coisa é sutil e suave. Ele começa a entrar na sua rotina. Fala, doutora Andrea. Ele começa a entrar na sua rotina. E aí, essa semana eu tive o maior ensinamento que eu podia ter. Talvez a Erika já tenha passado por isso algumas vezes, eu nunca tinha passado. Quem é que é? Vocês acompanharam que eu comprei um galo, não compraram? Não acompanharam? Eu comprei o galo no leilão? Vocês viram isso? Comprei o galo no leilão, comprei 5 pintinhos, estamos há 2 meses e meio alimentando os pintinhos, comprei 2 galinhas, as galinhas para fazer companhia para o galo, montei todo um galinheiro, montei tudo certinho. E aí a Bíblia diz o quê? Que o inimigo anda ao derredor, não é isso? De nós, né? Ele só espera uma brecha para quê? Roubar, matar e destruir, não é isso? Roubar, matar e destruir. Eita. Estava eu... Cobra. Hã? Cobra. Não, estava eu 3 horas da manhã, escuto o barulho do galo um pouco diferente, achei estranho, falei, tá cantando essa hora? Que isso? Eita! Esse aqui é o que a Andrea me deu. Estou ali, 3 horas da manhã, escuto o barulho do galo, o galo diferente cantando, falei, cara, o que esse galo tá fazendo? E aí eu abri a frestinha da janela do quarto da Giovana, que é a parte de trás, onde daria pro galinheiro, e tô ali olhando, e aí eu escuto o galo, mas não vi nada ainda, né? Era noite de lua cheia, então tava bem claro, dava para ver bem tudo aqui, né? E aí eu, passando um pouquinho, eu vejo como se fosse um cachorro vindo na direção do galinheiro, do lado que eu conseguia ver. E aí ele ia meio que entrar, fez o barulho do galinheiro da madeira ali. Aí eu pedi pra Giovana correr para pegar a lanterna, mas até ela buscar a lanterna voltar, eu abri a janela com tudo e foi embora a raposa. Rabão da raposa, todo aquele negócio. E aí eu crente que eu teria pego na hora certa, né? Fui lá, peguei a lanterna, fui do lado de fora do galinheiro, olhei, o galo tava meio em choque ali, mas bem ali, né? Quando eu dei a volta, minhas amigas, e entrei no galinheiro, todas as galinhas mortas. Meu Deus. Todas as galinhas mortas, ele já tinha levado 2, então, ou seja, já fazia um tempo, porque ele já tinha matado todas e levado 2, ele tinha feito já 2 viagens, estava vindo para a 3ª viagem já, a hora que eu vi. Ele quem, ladrão? O lobo. A raposa. A raposa, não, a raposa eu escutei, mas ele falou ele. Ele, né? Ele É a raposa. Ele filha da mãe.
Se eu tivesse uma espingarda, matava na hora ali. Enfim. Grande aí, ela ou não? era grande, sim. Aí você começa a olhar, né? E aí é isso que eu queria trazer a reflexão para vocês, porque eu fiquei uma semana muito reflexivo, né? Falei, caramba, né? A gente planta, a gente cuida, a gente tem todo um trabalho. Essa semana eu tinha arrumado o galinheiro porque as galinhas iam começar a botar, né? Para a próxima semana já ter ovo aqui. Falei, cara, já estava botando. Na hora que eu ia colher os resultados, vem a raposa e mata. E aí eu comecei na reflexão, minha vida, né? Quantas coisas ao longo desses anos eu plantei, eu semeei, eu reguei, eu esperei o tempo da germinação, e na hora que eu ia colher os resultados, algo, alguma coisa, alguém, ou até eu mesmo, me auto-sabotava e não colhia esses resultados. Quantas coisas. Aí eu comecei a fazer uma reflexão. Por quê? Eu falei assim, Deus, o que tu quer me mostrar com essa coisa? Porque, cara, eu fiquei arrasado. Segunda-feira foi de segunda para terça, cara. Segunda-feira foi um dia que eu fiquei mal. E não foi lógico, pelas galinhas, as galinhas tinham nome até aqui em casa, imagina, né? Minha filha chorou e tudo mais, pô. Aí eu só ficaram um pouquinho mais feliz quando, olá, Bom dia. Bom dia. bom dia. As crianças só ficaram mais felizes. Olá, Murilo. Olá. Beijo. As crianças só ficaram um pouco mais felizes quando eu comentei com elas que eu descobri isso, que a galinha, que a raposa, ela só ataca. E aí, Érica, vê se é verdade isso aí. Pelo menos contam aqui, né? Que a raposa só ataca o galinheiro, que eles chamam de capoeira aqui, quando ela tá com filhote. Fora isso, ela não ataca o galinheiro. Ela vai procurar em outro lugar. Na verdade, ela estava com fome, né? Só faz porque está com fome. Não necessariamente por estar com filhote, não. Mas como ela Não? levou as galinhas embora, ela provavelmente estava. Senão ela levava, fazia o estrago ali, comia ali mesmo, entendeu? Entendi. Como ela levou as galinhas, ela deveria estar com filhote, né? Mas isso que você passou é muito difícil. Nossa, tem que guardar, vamos dizer assim, né? Nossa, é um choque. A gente vive tantas vezes, e eu espero que você não viva, mas eu vivi muitas vezes. E essa questão da brecha, aí você fica pensando, Deus, o que eu fiz de errado para acontecer isso comigo, né? Mas hoje eu tenho a maturidade que não é o que eu fiz de errado, são coisas que acontecem, mas Deus avisa, né? Igual você conseguiu ver, preservou o galo. Sim. Mas, assim, o Espírito Santo sempre avisa a gente. Às vezes a gente está tão cansado, não escuta, não ouve, não quer ver, né? Mas, lógico que a gente coloca as coisas no lugar daí, né? Algumas brechas, como você disse, mas não significa que você estava em pecado. Ou que Sim. você entendeu? Porque muitas vezes aconteceu isso comigo. Não, é isso que eu ia falar. Não, boa colocação, assim. Não necessariamente você está pecando para você ser punido. Eu tenho um entendimento muito forte que Deus ele permite algumas coisas acontecerem. Não é uma punição, é uma permissão. Então, isso eu levo que nem aconteceu isso, beleza. E aí eu perguntei para Deus, o que tu quer me ensinar nisso? O que eu tenho que aprender com isso, né? O que eu preciso mudar nisso? Meia hora. E aí, Acelera a velocidade. Perdão. não, As isso. crianças têm prova, daqui a pouco eu estou aqui agilizando, perdão. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso mudar, o que eu teria que fazer? E aí vai ver uma outra lição, né? Aí acabou sendo a minha ingenuidade que não sabia. 2 dias antes, eu vi um cocô, que eu achei que fosse de gato, alguma coisa assim. Hoje eu entendi que era de raposa, já próximo dali. E aí depois eu descobri que a raposa, ela marca o território. Então ela achou já a galinha, ela tinha feito um cocô, ela tinha marcado, ela tinha saído. Uns 2 dias antes, na parte de dentro do galinheiro, eu tinha feito com pallet. E um dia eu fui botar comida para elas e o pallet estava meio que caído, não tava tão dito que eu tinha deixado, né?
Tava meio caído. Eu falei, nossa, que estranho. Aí eu falei pra Giovana, Giovana, você mexeu lá? Ela falou, não. Falei, aí ainda pensei comigo, pô, será que as galinhas tentaram sair? Falei, mas é pesado aquilo para elas tentarem sair. E aí agora eu entendi que provavelmente a raposa já tinha tentado entrar para aquele lado, mas tinha caído o pallet, ou caído a madeira, e ela se assustou e deve ter ido embora. Ih, vocês estão me ouvindo? Eita. Estão me ouvindo? Pessoal? Ei? Estão aí, pessoal? Pessoal? Voltei agora ou não? Voltou. Voltei? Boa. Então, aí eu tava falando o seguinte, não sei se escutaram, uns dias antes, então, eu tinha visto o cocô dela ali na frente, que agora eu sei que ela marca território antes de fazer qualquer coisa, não sabia disso. E na parte onde eu guardo a comida, o pallet tinha caído, tava caído. E eu tinha achado estranho esse pallet ter caído, porque ele é pesado para cair assim. E aí, então isso significa que ela, 2 dias antes, ela tinha ido já lá, tentado entrar, provavelmente pela parte de trás do galinheiro, onde estava mais reforçado até. Então, caiu de novo? Não. Isso. Não, estamos aqui. Rubênia, estão me vendo? Ah, você está me ouvindo bem. Boa. Tô vendo se a internet estava caindo aqui. Então, eu estava falando o seguinte, o que acontece? Então, uns 2 dias antes, ele já tinha tentado entrar, provavelmente na parte de trás ali, do galinheiro, já. E depois eu vi que tinha cocô ali dela também. O que isso quer dizer? Que se eu tivesse prestado atenção nos detalhes pequenos, talvez eu teria evitado a raposa ter entrado. Tudo bem, ela entrou para um lugar que eu não tinha visto que tinha que era mais frágil, né? Ela me mostrou a fragilidade do galinheiro ali que eu não sabia que tinha, por nunca ter feito um galinheiro, tudo mais, ele ficou mais frágil. Mas olha isso, Erika, ela conseguiu abrir na rede, mas eu fiz todo um galinheiro com rede e ela conseguiu abrir a rede onde tem a porta. Então, na porta, eu não dobrei a rede na porta, então só coloquei chama grafador aqui, mas os pregos pelo lado de dentro, foi ali que ela foi forçando e ela conseguiu abrir ali, soltou, né, a tela. Mas o que eu quero trazer isso para vocês, né? E aí eu trouxe muito sobre a minha vida financeira e quero trazer isso para vocês também. Eu fiquei pensando, como é que eu começo essa aula, como é que eu começo essa parte financeira com vocês? Assim como existe a raposa, existem ladrões financeiros na nossa vida, que muitos são baseados ou são criados ou são feitos por conta de sentimentos. Estão me escutando? Acho que não. Oi, Vitor, eu estou escutando aqui, escapou um potro aqui. Ah, não, tá bom. Eu vim acudir, mas eu tô com o celular ouvindo aqui, mas já Fechado. aprendeu.
achei que minha internet tivesse caído aqui. Não. É que você Então, estava falando assim, das raposas e eu ouvi aqui a potra desesperada relinchando e não você tinha, a mãe tinha sumido. Eu falei, ué, mas cadê sua mãe, minha filha? Agora chama. boa. Então, assim como tem a raposa das galinhas, existem sentimentos que nos fazem roubar ou que nos fazem gastar dinheiro além do que nós devemos, tá? Por que eu te falo isso? Nós, na pirâmide do indivíduo, né, e eu posso até fazer para vocês de novo aqui, aí tá lá embaixo para tablet, mas lembra que a pirâmide do indivíduo, a base é do ser, do fazer e do ter. Muitas vezes, para nós sentirmos que nós somos alguém, nós temos que fazer ou ter algo. O fazer, às vezes a gente leva isso para o lado de, eu preciso fazer, eu trabalho, eu sou alguém, algum cargo, alguma coisa. Mas às vezes o fazer é fazer uma festa, é fazer um encontro, é fazer alguma coisa para as outras pessoas. E ao mesmo tempo ter é você ter algo, você poder dar presentes, você ter N possibilidades de coisas de fazer. Existem existem 5 formas de amor. Eu vou passar para vocês o teste, que são as 5 linguagens do amor. Existe um livro para isso, mas eu vou passar um teste hoje para vocês fazerem as 5 linguagens do amor, para vocês entenderem qual que é a linguagem de vocês de amor. Deixa eu só anotar já isso aqui para não me perder depois. Espera só um pouquinho. Aqui eu já... Então, existem as 5 linguagens do amor. Eu vou passar para vocês o teste das 5 linguagens do amor. Teste das 5 linguagens do amor. Vocês já devem ter visto as 5 linguagens, mas eu quero que vocês saibam quais são as 5 linguagens, tá? Aí você me fala assim, Vitor, mas por que você está falando de linguagem do amor numa aula financeira? Na primeira aula ainda. Mas deixa aqui, quais são as 5 linguagens do amor? As 5 linguagens do amor, elas são baseadas na palavra de afirmação, tempo de qualidade, dar presente, atos de serviço e toque físico. Dependendo da sua linguagem do amor, eu quero que vocês entendam que dinheiro é algo sentimental. O dinheiro, papel não é. O dinheiro ele é um bom escravo e não um bom patrão. Mas quando aquele dinheiro ele envolve um sentimento, você se torna escravo daquele dinheiro. Toda vez na minha vida que o dinheiro me dominou, as minhas emoções, aí você vai falar assim para mim, pô, Vitor, então você não tem problemas porque você tem muito dinheiro. Muitas vezes, muito pelo contrário, tá? Que nem agora, em Portugal mesmo, eu estou vivendo um novo período de adaptação financeira. Eu estou vivendo um período onde a moeda ela é diferente, os valores são diferentes, os preços são diferentes, existe uma diferença entre preço e valor. Então, o preço de um celular aqui, ele é diferente do Brasil. Por quê? O iPhone 15, vou dar um exemplo do iPhone 15. O iPhone 15 aqui, ele não tem um valor percebido tão grande. Então, o que acontece? O preço dele ele é mais baixo. Ou seja, então nós temos na nossa vida preço, valor, e eu vou entrar mais depois nas próximas aulas, ou eu estou fazendo um briefing total para vocês. Então, tem preço, o valor, e no meu caso aqui, a conversão de moedas de ganho. Muitas vezes, ao longo do tempo, se eu for colocar, eu abasteço o carro aqui, eu gasto uma média de 50 euros, que dá, fazendo uma conta mal e porcamente, dá quase 300 reais para abastecer um tanque. Um tanque eu vou rodar aí uma semana e pouco. Quando eu faço a conta, e se eu for transformar isso em reais, eu já me dá um desespero, que eu falo, caraca, 300 reais nisso. Mas, e aí que vem a grande chave, eu não olho pelo preço que eu estou pagando,
eu começo a olhar o valor do que eu estou recebendo. Então, eu estou colocando um carro, estou colocando gasolina no meu carro e aquilo vai fazer, me dar conforto e uma série de coisas. Então, eu começo a focar no valor e não no preço. Vitor, isso é fácil, porque você tem dinheiro em conta, talvez esteja pensando nisso. Muito pelo contrário. Agora, com o terceiro mês, eu já começo a entender e a me concentrar e saber um pouco mais financeiramente como é que eu me adapto. Mas os primeiros meses, chegou o primeiro mês daqui, eu cheguei a ficar com praticamente 17, não chegou a 20 euros na carteira, o dinheiro que eu podia gastar aqui. Tudo bem, eu tinha cartão de crédito para gastar, que podia usar do Brasil? Tinha. Eu tinha dinheiro que eu podia? Tinha. Mas eu não queria. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender a partir de agora. Não é porque eu tenho dinheiro que eu preciso gastar. Não é porque eu tenho dinheiro para uma coisa que eu preciso gastar em outra. Nós vamos começar a separar nas cabeças de vocês, em caixinhas diferentes, o dinheiro para cada coisa. Porque você começa a colocar o sentimento para cada dinheiro. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês ou não? E aí, por que eu falo das 5 linguagens do amor no financeiro? Porque o dinheiro, ele é um sentimento. Então, se você tem que comprar algo para que você se sinta pertencente, se você tem que comprar algo para você dar para as outras pessoas, você tem que comprar algo, gastar um dinheiro para você ser alguém, esse sentimento tem que mudar. E o problema não está no dinheiro, mas sim no como você enxerga o valor do dinheiro para você, e não no preço das coisas. Vocês estão entendendo ou está muito filosófica essa aula? Me falem aí. Eu tô entendendo. Ela tá filosófica assim um pouco, mas tá dando para entender onde você quer chegar. Tá fazendo sentido, tá encaixando. Tá encaixando, tá bem. E aí, Érica, o que eu vou dar um exemplo, tá, para vocês. Nós vamos fazer um exercício na próxima aula de repetição, sabe aquele exercício de repetição de padrão que vocês tiveram? Um exercício de repetição de padrão financeiro. Eu vou falar de mim. Eu tive um pai que a vida inteira trabalhava em 2 empregos, ele sempre trabalhou num emprego, mas nunca gostou do trabalho que ele fazia, então isso... Opa, peraí. Agora André... Opa, entrou. Boa. Aleluia. Presente. Vamos lá. Então, André, rapidamente, só para te botar no contexto aqui, tá? Eu tô falando que eu vou mandar um teste para vocês, as 5 linguagens do amor. E tô falando que o dinheiro, ele é um sentimento. Então, você tem que olhar não o preço das coisas, mas o valor que está aqui para aquelas coisas. Quando você dá um valor para aquilo, aquilo é um sentimento envolvido. Um exemplo, né? Vou dar um exemplo claro aqui para mim agora, para vocês ficarem fácil. Ontem eu estou vendo como é que eu vou carregar isso, mas eu comprei, ou quase comprei, não fechei nenhuma coisa. Sabe aquelas carroças antigas que a Dinamarca, as princesas usavam, sabe aquele negócio maravilhoso? Pois, carruagens, isso, as carruagens maravilhosas. Eu estava ontem rodando o Instagram, o Facebook, eles usam muito aqui, e eu estou tentando ver, né? Estava rodando, eu achei uma dessa, velhinha, já bem velhinha até, sendo vendida por 12 euros. Aqui próximo daqui. Eu olhei para a Vanessa e falei, cara, essa carroça com umas flores em cima, no meio do jardim, falei, cara, esse negócio vai ficar sensacional. Sabe, um paisagismo. Na minha cabeça estava um paisagismo já o negócio. Pá. Aí a Vanessa falou, não, é legal mesmo, pô. Falei, aí eu até mandei pro cara, eu perguntei pra ele, tá vendo ainda, tá? Ele eu falei, mas é 12 euros mesmo, tá funcionando, né? E o cara, tô esperando ele responder, se for 12 euros mesmo, eu vou lá buscar a carroça, a carruagem, para fazer de jardim. Só que olha só, cara, aquilo vale um dinheiro, porque aquilo é uma escultura, é uma relíquia. É uma relíquia aquilo. Só que aquilo, pensa só, eu coloquei um sentimento em cima daquilo que dá um valor percebido para mim diferente do que provavelmente quem está vendendo. Às vezes quem está vendendo, aquilo ali ele herdou um terreno de alguém, aquele negócio estava jogado lá, e que lá tá mais atrapalhando ele do que fazendo qualquer coisa.
Mas você tá entendendo que o que tem envolvido é o sentimento e não o preço da coisa? Existe nossa, não é profecia, Jesus, uma parábola. Eita, minha internet está muito ruim, cara. Espero que vocês estejam me escutando e Nossa, a vendo. minha também, porque Santa Catarina que está abaixo do mau tempo. Eu vi. Tá Oi. dando para ouvir. Tá normal, pode continuar. Tá. Então, foque na minha voz, que a imagem talvez vai subir e descer, vai ficar ruim. Então, assim, ó. Porque eu estava falando do valor percebido. Do valor que tem para a lembrei. pessoa. Então, lembrei. Tem uma parábola que fala do relógio. Não sei se vocês já escutaram isso. Se não escutaram, eu vou contar rapidamente para vocês, um pouco da minha cabeça, tá? Teve um pai, pegou um relógio e deu para o filho e falou assim, tente vendê-lo e você me fala quanto que sai. O filho foi num centro ali, numa loja de penhor, e falou assim, quanto você me paga por esse relógio? O cara do penhor falou, te pago R$10 esse relógio. O filho voltou triste. Falou, pai, só pagaram R$10. Aí o pai falou, não, faz o seguinte, vai num relojoareiro, loja de relógio, e tenta vender esse relógio. E aí, ele foi lá, dá uma trava-língua, ele foi lá e o cara ofereceu para ele R$500 naquele relógio. E o menino já ficou mais feliz. Ele falou, pai, eu quase vendi, porque um pagou 10, outro pagou R$500. Ele falou, tá, mas não vende ainda. Vai no museu e apresenta esse relógio. E deram mais de R$100 mil nesse relógio. Porque era uma relíquia histórica. A mesma coisa. Se não te dão... Aí eu vou dando duas coisas, né? A parábola era, se não estão te dando valor, é porque você está inserido no contexto errado. Às vezes nós tentamos ser valorizados em lugares onde as pessoas não reconhecem o nosso valor. E isso tem a ver com o nosso preço. Porque se nós não somos valorizados, nós nos tornamos caros. Porque a pessoa olha o nosso preço e não o nosso valor. Só que isso também nós levamos por quando nós vamos gastar nosso dinheiro. Se nós precisamos suprir algum sentimento gastando ou possuindo alguma coisa, isso nos faz ter um valor diferente para o dinheiro e isso nos faz gastar mais ou menos ou ter um problema. E aí, isso tem a ver mais com emoções do que com dinheiro. Isso que eu estava falando, André, antes desse pouquinho de entrar. Fiz o contexto para você aqui. Isso tem mais a ver com emoções do que com dinheiro. Por diversas vezes, eu tive escassezes financeiras na minha vida. Só que quando eu tive escassez e eu não tinha essa noção do meu sentimento, ou esse controle emocional perante o dinheiro, eu me afundava cada vez mais. Porque eu entrava num ciclo onde eu não conseguiria sair. Em fevereiro agora, vocês me acompanharam, eu saí da Nike. Em qualquer outro momento da minha vida, eu teria me desesperado. Porque eu só ia olhar para o preço das coisas e para o quanto que eu tinha no banco e quanto que eu ia receber. Era fato isso. Qualquer momento disso, então, tanto que quantas outras pessoas eu falei, olha, saí da Nike, as pessoas só me perguntavam, como é que você vai pagar as contas agora? E agora? Meus pais se desesperaram. Victor, como é que você vai fazer? As crianças na escola, não sei o que lá. Eu falei, amém, tá tudo sob controle já. Porque eu contei para eles um mês depois, eu já tinha resolvido tudo. Porque eu não foquei no dinheiro, eu foquei nos valores que eu tinha e o que eu poderia, aonde eu poderia ser inserido e como é que eu poderia ganhar mais e tudo mais. E aqui é a mesma coisa que eu quero falar para vocês. Eu quero trazer essa reflexão, né? Qual o sentimento que vocês têm dado o dinheiro de vocês hoje? Aí eu vou ensinar algumas técnicas aqui para vocês começarem e aí nós vamos começar uma jornada agora sobre financeiro, ela é uma jornada de controle emocional focado no dinheiro, tá? Aqui eu vou resumir vários livros e vários lugares e vários cursos que eu fiz financeiro. Pode ser que em algum momento eu ensine vocês a aplicar, mas agora, antes de aplicar, eu quero
quero que vocês mudem o sentimento que vocês têm por dinheiro. Talvez eu estou falando aqui para vocês, mas vocês vão falar assim, meu Vitor, eu tenho 500 mil em dívida, eu tenho 1 milhão de dívida, eu tenho 10 mil reais de dívida, eu tenho 5 mil de reais, não sei quanto que vocês têm, ou eu tenho 1 milhão aplicado na conta. Você sabe que o independente do sentimento que você tem, se você não se o seu sentimento está errado perante o dinheiro, você pode ter a mesma coisa que você vai ter com 1 milhão negativo ou 1 milhão positivo na conta, seu sentimento ele é igual pelo dinheiro. A Vanessa, a minha esposa, por muito tempo, ela não conseguia olhar o saldo da conta bancária dela. Só que não era porque estava negativo, que muitas vezes estava positivo, mas o medo dela de não saber o que fazer com o dinheiro transformava ela numa coisa tão ruim que ela não conseguia nem ver. Ela falava, cara, eu não quero nem ver esse dinheiro, porque eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu não sei o que fazer. A gente já vendeu o carro, o dinheiro caiu na conta, ela olhava e falava assim, mas é muito dinheiro, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ela entrava em desespero, porque ela não sabia o que fazer com o dinheiro. Você está entendendo que não é o dinheiro, mas sim o sentimento que se dá para isso? E isso tem a ver, e totalmente tem a ver, com o que você passou da sua infância com relação a dinheiro. Eu vivi na minha casa brigas homéricas, de copo jogado, tapa na cara, de coisas quebradas e tudo mais, por conta de dinheiro. Os meus pais se separaram por conta de dinheiro. Imagina só como é que eu fico quando eu tenho que sentar com a minha esposa e falar sobre dinheiro com ela. Eu pego toda aquela carga emocional dos meus pais brigando e trago junto comigo para uma mesa de conversa. Que por muitas vezes, por algo simples, eu não consigo falar. Muitas vezes por algo banal, de 50, agora é em euros, né? 50 euros, 50 reais, eu não consigo falar. Só que até então eu não sabia disso. E aí quando eu entendi que o sentimento que me envolvia falar de dinheiro era exatamente as brigas dos meus pais, tudo aquilo que meus pais faziam com dinheiro e aquilo era algo que eu trazia para dentro de casa, eu comecei a entender como que eu fui informado e como é que eu fui criado com relação a dinheiro. Lembra que eu ensinei para vocês lá atrás que nós temos nós temos sobreposições de memória, certo? Nossas memórias são sobrepostas. E aqui vocês já estão maduros emocionalmente, mais do que quando a gente começou, e eu posso tratar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês pensem agora, qual o sentimento que vem quando eu falo de dinheiro? O que vem para minha cabeça? Eu tenho medo? Eu tenho tranquilidade? Para mim, isso é uma coisa mais corriqueira do mundo. Eu não consigo nem ver quanto eu tenho na minha conta, ou eu sei até os centavos que eu gasto. Eu não sei se minha conta de água vem de 100 reais ou se vem de 200 reais. Eu nem sei, tá no débito automático, cai lá que eu nem sei. Eu nem sei se eu vou ter saldo para pagar essa conta. Ou, na verdade, ela cai lá e, cara, só cai. Cai tanto dinheiro que eu não sei nem administrar meu dinheiro. Em que estágio que vocês estão nisso, financeiro? E eu quero que vocês olhem para isso e pensem que esse sentimento, papai e mamãe, quando vocês tinham a primeira idade lá, 7, 8, 6 anos, o que vocês escutavam? Ou que frases vocês escutaram repetidamente dos seus pais com relação a dinheiro? Dinheiro não nasce em árvore? Ele tem que trabalhar para poder ganhar o dinheiro? Você pensa que a vida é fácil? Você tá achando o quê, moleque? Tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ser ninguém na vida. Você acha que eu sou banco? Você acha que eu sou banco? Eu não posso te dar isso porque eu não tenho dinheiro. E você, quando era criança, às vezes só queria um brinquedo. Mas seu pai falou para você, ou sua mãe falou para você, eu não tenho dinheiro para te dar. E o sentimento que você ficou o dinheiro é algo ruim ou algo difícil, porque eu não posso ter o brinquedo que eu quero.
Eu lembro da história, eu vou contar para vocês. Vocês lembram, sabe o Sérgio Malandro? Eu vou contar para vocês um desbloqueio que eu tive, tá? Sérgio Malandro, na minha época, ele estava no auge, né? E existia um bonequinho do Sérgio Malandro, que era um bonequinho articulável. Então, assim, imagina, eu sempre vi as minhas primas brincando com bonecas da Barbie e tudo mais, e eu fui criado entre as minhas primas. Eu brinco para minha esposa que, cara, se isso toda a minha infância. Viu, Rubene? Eu, eu, eu brinco que foi por um triz que eu não virei viado. Porque assim, cara, gente, é sério. Eu fui criado no meio de primas, com a minha mãe no meio de tias. Eu era o único menino naquele negócio. Se você pega fotos minhas com 7 anos, cara, eu era afeminado. Eu tinha, tipo, eu ficava com a mãozinha assim, igual as minhas primas, cara. Eu era assim, toda uma menininha, assim. Muito louco isso. Por isso que você é um homem sensível, Vitor. Pois é, pois é. Mas olha, eu olhava, por um lado é bom, que hoje eu sei lavar, passar, cozinhar, sei lá, ir para casa, porque eu aprendi com elas. Mas você entende que, cara, assim, é o meio, né? E aí aí voltando no Sérgio Malandro, eu via minhas primas brincando, só que meu pai falava assim, boneca não é coisa de menino tem que brincar com carrinho, aquele negócio todo. Mas, cara, tudo bem, eu gostava muito de brincar com carrinho, eu tinha carrinho, eu tinha aqueles bonequinhos do Comando em Ação, que eram pequenininhos, mas as bonecas da minha prima eram grandes, então eu vinha com meus pequenininhos, delas era grande, eu falava, pô, olha na cabeça, hoje em dia eu entendo. Meus bonecos eram guerreiros, eram desse tamanho. A boneca da Barbie era desse. Pô, eu queria até a Barbie, que era maior, não o bonequinho. E aí surgiu o boneco do Sérgio Malandro, que era do tamanho de uma boneca da Barbie. E eu queria muito aquele boneco. E era... Eita, como é que caiu? E era o começo, né, de aula. E aí eu fui numa loja, essas lojas de departamento que tinha, sei lá, Mapping, eu não sei que loja que era, mas era uma loja grande, gigantesca. Eu fui comprar o meu tênis para voltar às aulas. Aquele Conga, né, que eu precisava usar, um Conga vermelho. Fui lá comprar. E eu entrei na loja com meus pais, né, e eu vi cara, tinha uma pilha, assim, dos bonecos do Sérgio Malandro bem na entrada. Eu lembro que eu queria aquele boneco. Eu falei pro meu pai, né, aí criança faz o quê? Sai correndo e pega o boneco, né? Então ele tava na sessão de vendo meu tênis, eu fui lá, peguei o boneco e vim com o boneco na mão, todo feliz. Pai, olha aqui, eu consegui, porque era tipo lançamento. E meu pai virou para mim e falou assim, moleque, já te falei, ou dinheiro vai para um lado, ou o dinheiro vai para o outro. Eu não tenho dinheiro para comprar o boneco. Vai lá devolver. Você vai comprar o tênis para você ir para a escola. Eu era pequeno, eu lembro da cena, eu com o boneco na mão, revoltado por ter que ir para a escola. Falei, que merda de escola é essa que não deixa eu ter meu boneco? E eu lembro que eu indo na direção daquela pilha, várias crianças felizes pegando o boneco, e eu não podia eu não podia levar o boneco para casa. Eu tive que devolver na pilha. E meu pai falou de novo: eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para isso. E fui embora. Depois meu pai acabou me dando, depois de um tempo, mas naquele momento lembra que as memórias são feitas sob forte impacto emocional. Cara, os meus sentimentos estavam à flor da pele, porque eu fui da alegria para a tristeza ao mesmo tempo, uma raiva de dinheiro muito forte, porque o dinheiro não me deixou comprar, meu pai não tinha dinheiro e aquilo tudo. Beleza. O que acontece? Passado muitos anos, eu me coloco numa situação financeira onde minha filha me pede uma bala no mercado e eu repito a mesma coisa para ela. Pai, não tem dinheiro para comprar. Eu tenho que comprar o seu lanche da escola. Aquela cena, gente, ela me emociona porque aquela cena para mim foi o auge, que eu estava começando a estudar sobre inteligência emocional. E eu me vi, quando eu falei aquilo para ela, eu me vi na cena, eu recebendo essa mesma fala do meu pai, lá atrás. Ou seja, eu repeti o mesmo padrão do meu pai, financeiramente falando. Eu me coloquei numa posição que meu pai estava para poder repetir essa cena.
porque talvez no meu subconsciente aquilo foi a maneira certa de eu aprender alguma lição, eu tinha que ensinar aquilo também. Enfim, tem outras coisas que financeiramente, falando de família, ao longo da história que eu vou contando para vocês. Mas eu descobri isso e eu comecei a trazer o sentimento que eu trago, que meus pais me colocaram sobre financeiro, sobre dinheiro, e eu comecei a ressignificar isso. Porque na minha família, meu pai ganha super bem, mas não sabe administrar dinheiro. A minha mãe, tudo que ganha, gasta o que ela ganha, mais um pouquinho. Então, de tempos em tempos, a minha mãe, ela tá toda enrolada financeiramente, porque ela não consegue juntar dinheiro, não consegue nada. Eu vim para Portugal agora, minha mãe, de propósito, eu sabia que minha mãe ia ter dinheiro. Fiz de propósito. Porque eu falei, mãe, assim, ela, não, porque eu queria comprar, que quero ir para Portugal, tudo mais. Falei, tá bom. Falei pra Vanessa, não vou comprar passagem para ela, deixa ela se virar. Passei, estamos em 3 meses aqui, dito e feito. Ó, levei minha mãe, falei, mãe, fica na minha casa, aí no Brasil, eu não vou usar ela, sai do seu aluguel, vem para dentro da minha casa, que você vai economizar seu aluguel, você consegue tudo isso, na intenção do quê? Dela juntar o dinheiro para poder vir para Portugal. 3 meses aqui, minha mãe tá 3 meses sem pagar aluguel. Com 1 mês e meio dela de aluguel, ela conseguia pagar a passagem à vista para vir para cá. Ontem ela me mandou mensagem. Oi, filho, eu quero falar com você e tudo mais. Falei, mãe, já conseguiu a passagem para dezembro? Então, você pode emprestar seu cartão de crédito? Porque eu não consigo comprar minha passagem. Ou seja, é um ciclo e uma repetição de padrão muito grande da minha mãe disso. E eu, por diversas vezes, me coloquei nessa posição também, de ter que torrar todo o dinheiro que eu tinha na conta, porque tinha que torrar, então eu tinha que gastar. O meu avô ensinou para minha mãe que dinheiro era para ser gastado e que no outro mês caía de novo. Então, dia 30 precisava estar com a conta zerada, porque ia cair de novo o dinheiro e você tinha que viver. Minha mãe, ela vive com uma vida louca, como se não houvesse amanhã, gastando e comprando e coisas totalmente desnecessárias, porque ela tem isso aí. Mas aí, por que eu voltei lá no começo e falei sobre as 5 linguagens do amor? Uma das linguagens, a linguagem de amor da minha mãe é dar presente. Só que minha mãe não sabe lidar com isso. Ela quer amar tanto as pessoas que ela dá presente para todo mundo a todo tempo e de valores exorbitantes. Tipo, é surreal. Às vezes você fala assim, mãe, eu preciso, sei lá, meu. Outro dia ela foi em casa, ela me viu e falou, nossa, mãe, tô com não era frio, mas não lembro o que era. Ah, não lembro, lembrei. Meia e cueca. A minha máquina, um pouco antes de vir para cá, minha máquina quebrou. Mandei as roupas para minha mãe, né? Falei, mãe, você pode lavar aí que depois eu venho pegar. Aí minha mãe falou, mãe, filho, suas meias, as cuecas são tão feias. Eu falei, acho que não, mãe, tão boas, tão bonitas. Não, foi lá, comprou. Só que ela não comprou uma, ela comprou quase 30 para mim, assim, comprou quase um para cada dia no mês. Eu falei, mãe, pra que você gastou tudo isso? Ela gastou, sei lá, uns R$600, cara, nessa brincadeira. Eu falei, mãe, pra que você gastou isso? Ah, não, filho, você troca tudo, não sei o que. Eu falei, mãe, não precisa de tudo isso. Minhas filhas, a mesma coisa. Cara, as crianças vão lá pra casa dela. Ah, eu tô com frio. Pô, minha mãe, as crianças não tem roupa. Cara, vai lá e compra, lota o armário das crianças de roupa. Sendo que elas têm roupa. Mas é a maneira dela de expressar amor. Ou seja, para ela o dinheiro tem mais a ver com o sentimento do que com realmente o preço das coisas, sabe assim? É o valor que ela passa pro dinheiro. E o primeira tarefa para vocês vocês vão fazer as 5 linguagens do amor. E nessa próxima semana, lembra que lá no primeiro módulo a gente fez, vocês anotaram o sentimento de vocês no dia? Qual o sentimento que dominava vocês? Vocês vão fazer o seguinte, toda vez que vocês forem mexer com o dinheiro, seja abrindo a conta bancária, seja pagando uma conta, seja, sei lá, alguém te pediu alguma coisa, sendo que você vai fazer uma planilha de gastos, qualquer coisa. Vocês anotem qual o sentimento que está envolvido nisso. Quando vocês forem no mercado, numa loja de roupa, no shopping center, até recomendo vocês irem no shopping center, tá, mulheres, nessa semana. Para vocês, quando vocês olharem a vitrine, vocês falam assim, eu quero comprar isso. Você pergunte para si, qual buraco eu tô querendo tampar? Qual sentimento eu tô querendo suprir? Nós temos vícios e nós somos viciados em algo, lembra disso? Todos nós somos viciados em algum sentimento.
quem é sentimento, quem é viciado, vou dar um exemplo da raiva. Você já viu aquelas pessoas que brigam com tudo e todo mundo? Essa pessoa, ela é viciada na briga, ela é viciada no sentimento, nos hormônios que a raiva, ela fornece. Eu não vou saber falar os hormônios certos, mas quando você está com raiva, existem alguns hormônios... Cortisol e adrenalina. Perfeito, cortisol e adrenalina. Se você está com raiva, ela é inundado por cortisol e adrenalina, certo? Então, ou seja, só que aí, André, existem outras formas de você gerar cortisol e adrenalina, não existe? Você correndo, você praticando atividade física, existem N outras. Cortisol é ruim, né? Mas adrenalina não. Mas existem várias outras. Cortisol é bom. É bom, né? Não, cortisol é bom. Cortisol tá. Não, cortisol é bom. O que Qual é do ruim estresse? são os extremos. Porque assim, o cortisol é o hormônio do estresse, mas Isso. 1 grau de estresse, ele pode ser bom. Então, o cortisol é ruim ou quando ele está muito baixo ou quando ele está muito alto, nos graus de estresse. Mas, teoricamente, não é ruim, porque ele sintetiza proteína, joga glicose na corrente sanguínea, ajuda a absorver vitamina, só que os extremos dele são ruins. Tá bem. Assim como a adrenalina também, os extremos são ruins. Cortisol, atividade física libera, né? Cortisol? Bastante. Então, assim, ó. Olha lá o cachorrinho. Pensem assim, ó. Pensem assim. Se vocês conseguirem analisar qual que é o sentimento que está envolvido na hora de você gastar o seu dinheiro, você consegue suprir essa necessidade, às vezes, com outra coisa. Você está entendendo que eu estou falando que o dinheiro está envolvido em emoções. Se você entende que você tem que ir para o mercado, para o shopping, gastar, comprar como se não houvesse amanhã, sendo que vocês nem têm esse dinheiro para isso, ou você tem, tá? Também tem um lado assim, cara. Nós estamos indo para um lado que você não tem dinheiro e está gastando, mas, cara, você pode ter. Você está assim, pô, eu tenho, cara, sei lá, 1 milhão na conta, ganho 100 mil por mês, e eu gasto que nem um louco. Eu vou no mercado aqui, gasto. Vou no restaurante, eu peço o prato mais caro. Você tem uma necessidade de comprar, uma necessidade de gastar. Aí você pensa assim, o que te faz isso aí? Isso é um distúrbio também. Você pensa, o que faz você ter essa atitude? O que faz você ter como fala? Essa atitude, essa ação. Que sentimento que está envolvido? Volto para a raiva. O cara da raiva, ele briga com todo mundo. E, cara, às vezes o cara nem fechou ele tá lá, gritando que nem um louco. Porque ele precisa, ele tem a necessidade, o subconsciente dele tem a necessidade de criar momentos de que ele libera aquela raiva, porque ele é viciado nesse sentimento, e a única forma que ele conhece de liberar cortisol e adrenalina é como? Tendo raiva, brigando com as pessoas. Só que se ele começa, aos poucos, a correr, cara, ele começa a parar de brigar e começa a correr. E aí isso, pum, muda. Quando vocês estiverem comprando, quando vocês estiverem pagando, qualquer coisa, vocês querem que vocês entendam qual é o sentimento. Porque nós somos em cima do sentimento. Se o sentimento é de tristeza, ou às vezes de lamentação, ou às vezes de vitimismo, você fala assim, pô, eu sou viciada em ser vítima. Por que eu tô sendo vítima? O que eu posso fazer? E que sentimento que vem quando eu tô sendo vítima? É o sentimento de amor da família? É o sentimento... Gente, eu já peguei coach, eu já tive coaches, não dizer para vocês. E ela... Vai ser louco, né? Mas ela assim, ó, ela tinha um marido que tinha muito dinheiro mesmo. E ela tinha um marido milionário, não tinha problema, dono de várias multinacionais, de empresas gigantescas do ramo de transporte, e dinheiro para ela não era problema. Só que de tempos em tempos, ela tinha o cartão de crédito dela. E aí eu perguntava para ela assim, mas como é que você estourava, né? Por que você fazia isso? A mesma coisa que eu estou fazendo com vocês, eu fiz para ela. Me fala para mim. Só que qual o sentimento? Tá, me conta mais, né? Quando você estoura, o que acontece? Ela, quando eu estouro, cara, meu marido chega em casa, aquela briga absurda, copo voando, a gente quase se mata, aquela coisa de louco. E aí eu aqui na minha cabeça, né? Caraca, velho, ela é viciada em briga, né? Eu fazendo suposições aqui, né? Deixa o André voltar ali.
E eu aqui, né, pensando, cara, ela é viciada nisso, né, Érica, a gente começa a imaginar ali, né? E ela contando a história. Ixi, deixa a Andréia voltar que ela já não perder. Não, tranquilo. Enquanto isso, você falando aí, a minha linguagem do amor eu sei, porque eu aprendi isso na igreja há muito tempo atrás, num culto, uma pessoa. Foi muito importante porque eu fiz esse teste, né, que é um teste pedagógico, que existe no Brasil, qualquer um pode fazer, e é muito bom. Eu li o livro e já até ministrei sobre isso. Até para mim cuidar dos meus filhos, cada qual na sua linguagem. Sim. E na época do meu marido também, que eu tinha muitas dificuldades com meu marido, e eu queria entender o porquê que eu não conseguia lidar com ele. Então foi algo positivo, porque me ajudou a desenvolver muito autoconhecimento e observar muitos comportamentos, observar sinais, vamos dizer assim, né? E o meu é atos de serviço, a minha linguagem de amor, tá? Da minha casa aqui, os meus filhos são diferentes. E eu tenho um sentimento que eu tento, e você falando aí, é algo que eu vou trabalhar até com alarme. Eu tenho um sentimento assim, você falou qual a primeira frase que veio. Eu não sei se foi pelos últimos tempos que eu vivi, mas é assim, a voz que vem na minha cabeça é: eu não tenho dinheiro. Sabe? Eu não tenho dinheiro. E eu percebo uma coisa, um comportamento que eu tenho aí, e aí a Andrea vai voltar e a gente volta. Eu não gasto. Eu sou uma pessoa que você fala assim, Érica, você gasta? Eu não vou em shopping, eu não gosto de shopping. Eu não gosto de lojas, eu não gosto. Pode ser que é porque eu fui criada no sítio, então, assim, como que eu vou te explicar? Sim. Se você me levar num lugar muito grande, com muitas opções, aquilo lá para mim fala assim, não quero nada daí, porque eu não quero nem ver, porque é muita coisa para me olhar, e assim, eu não sei, me dá alguma coisa que daí eu não gasto. Então, eu não tenho costume de ir em lojas, de ficar experimentando roupa, eu detesto provar roupa. Eu tenho uns comportamentos, assim, um pouco diferentes. Qual lugar que você gasta, então, Érica, você vai? Mas não é que eu gasto, eu compro também o que precisa. É mercado. Mercado e cafezinho, os dois lugares que eu gosto, que eu gasto. E tomar um café, às vezes vou sozinha, e mercado. Agora, eu queria identificar assim, o porquê, muitas vezes, desse comportamento meu. Não, lógico que eu já identifiquei que não é normal, que tem uma escassez envolvida, acho que na minha infância no sítio, então, assim, meu pai falava toda hora, não tem, mas era assim, o que tinha ali eram as coisas muito naturais para comer, então, tubaína, que na época era o refrigerante, era fim de semana. Iogurte, essas coisas, era quando o viajante passava lá, daí meu pai era meio doido, meu pai era uma pessoa assim, fora da casinha. Então, daí ele enchia a geladeira de iogurte, você estava sem enjoar e não querer ver iogurte nunca mais na sua vida. Então, e eu acho que o cara passava vendendo, estava na promoção, só podia ser, né? Eu sei que eram umas coisas assim, mas eu preciso realmente dessas aulas que eu estou fazendo com você para mim evoluir no meu financeiro, e tem sido a minha busca. Sabe? E você falando aí, eu estou anotando tudo. Por quê? Porque eu quero ter esse lado da minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, Érica. Se eu comprar algo para você e te dar um presente, como é que você recebe esse presente? Antes eu falava assim, nossa, obrigado. Meu, eu me sentia assim, nossa, foi gastar comigo. Tipo, eu tinha esse pensamento. Hoje, não, eu já agradeço e já faço festa. Mas antigamente eu falava, nossa, a pessoa gastou comigo. Eu achava assim, porque eu via muito, acho que, sei lá, eu falava, e eu via muito a condição da pessoa. Falei, nossa, tão humilde me dar um presente desse, meu Deus. Acho que era muito importante para ela. Então eu pensava assim, sabe? Tinha algumas dificuldades com elogio, com presente, com Sim. outra coisa. Eu acho que respondi, né, o que você queria saber. Sim. O não merecimento, ele é muito forte. Eu não mereço,
Isso está envolvido por não gastar. O fato de você não gastar não é que você não lida bem com o dinheiro. É que você não se sente... Aí eu vou te fazer uma pergunta diferente. Se você for gastar para o seu filho, você gasta? Você compra? Para o seu pai, para o seu funcionário, você compra? Compro. Para você não, né? Para mim, mais difícil. Não compro. Hoje, o que você teria vontade de ter que você não tem? Hoje, eu gostaria de ter um carro melhor pelas distâncias que eu viajo. E eu não tenho. Um carro. Hoje, comprar um carro cabe no seu orçamento? Hoje, não, no sentido que eu ia ter que fazer conta, dívida. E eu não queria fazer dívida. Perfeito. Tá. Então, vamos para um patamar menor. Depois de carro, o que hoje você conseguiria comprar? Pode ser valor baixo, tá? Pode ser uma camisa, um chapéu, uma fivela, um cinto, um sapato, eu não sei. O que hoje você, nos últimos tempos, você viu? Se você não souber responder, não tem problema, tá? Tô te fazendo pensar aqui. O que hoje você pensou em ter, mas você você pensou em comprar, mas veio aquela vozinha interna que falou para você: você não merece isso, você não quer isso, você não pode ter isso. Eu acho que é mais a voz, assim, você não precisa disso, você nem gosta disso. Eu acho que é essa voz. Disfarçada, né? Talvez no não merecimento. Por exemplo, eu até hoje não acertei um perfume para mim, porque tudo me dá dor de cabeça, tudo me irrita, e aí eu não tenho assim um perfume. Daí eu vi um perfume lá, o perfume custava acho que uns 300 pau, 400. Falei, nossa, perfume caro, mas tudo bem, né? A gente sabe, né? Que tem perfumes que são caros. Daí eu falei, mas era pela internet. Eu falei, não vou comprar isso não, vai que eu não gosto, né? Aí foi, acho que a última coisa, mas as outras coisas eu não tenho essa visão de olhar e querer para mim. Então você vai fazer uma coisa, Érica. Você vai reservar um dinheiro, seja qualquer valor. Pode ser um valor que não te atrapalhe, tá? Mas um valor que seja algo que você vai se pagar. Vocês podem todas fazerem isso, tá? Uma das formas de você acabar com o não merecimento é você se pagando primeiro. Como a André falou, tem os extremos, tá? Então tem gente que se paga muito, não paga nada para os outros, mas tem outras pessoas que pagam tudo para os outros, mas não pagam nada para você, tá? Então, e ambos são sentimentos que precisam ser resolvidos, colocados. Então você separa qualquer valor. Se for esse perfume, você deu o exemplo do perfume, eu ia falar para você, se cabe isso no seu bolso, eu falaria para você ir num shopping, vai numa loja de perfume e fala exatamente isso para a moça. Fala, olha, eu sempre quis ter perfume e nunca consegui ter. Eu gosto de um perfume amadeirado, eu gosto de um perfume suave, eu gosto de flores, eu gosto de mais intenso. Entenda qual perfume você gosta. Experimente esse tipo de perfume. Se você já tem um nome de um perfume, entre lá perguntando para você cheirar esse perfume. Se você gostou, você vai comprar. E quando você pegar na mão esse perfume, você vai sentir o cheiro e vai falar assim, ó, você vai ter que falar isso. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Umas 3 semanas atrás, a Vanessa precisava de uma garrafa de água e eu comprei uma garrafa de água aqui para ela. Acabou que com as garrafas grandes, cara, de ferro, parece que aquelas, cara, boa pra caramba, eu queria pra mim aquela garrafa ali. Eu fui e comprei uma rosé, eu fui no mercado, achei muito bonita e comprei. Paguei 10 euros, 9,90. 10 euros, R$ 55. É caro? Talvez. Aí é valor e preço, você entende? Era uma garrafa que eu sempre quis ter, porque é uma garrafa tipo aquelas Copa Stanley, sabe? Daqui, daí, né? Aquelas garrafas que seguram o ar, aquele negócio todo.
Pô, 55 numa garrafa cabia 1 litro de água. E ela precisava tomar 4 litros por dia, então ela precisava controlar. Lembra do valor e preço? Eu olhei para aquilo, para mim, e falei, cara, 10 euros, às vezes eu gasto 10 euros, 100 aqui, beleza, vou comprar para ela. Trouxe tudo feliz. Dei para ela, só que eu esqueci de tirar o preço de baixo. Ela olhou e falou assim, nossa, obrigado. Toda feliz. Quando ela virou e viu o 10 euros, ela olhou e falou assim, eu não mereço. Palavras dela. Eu não mereço isso. E o olho dela encheu de lágrima. Falei, você não só merece como você tem. Toma posse dessa sua garrafa. Demorou um tempo. E essa repetição de padrão acontece com a Vanessa de diversas formas, de coisas pequenas e coisas grandes. Quando eu fui para os Estados Unidos e comprei um celular para ela, um iPhone, ela nunca tinha tido um iPhone na vida. Quando eu dei para ela, ela pegou a caixa do iPhone, olhou para mim e falou assim, será que eu mereço esse celular? Quando nós trocamos o carro dela, ela entrou no carro e falou, será que eu mereço esse carro? É uma quebra de padrão, porque na família dela, esse não merecimento foi muito forte a vida inteira. E eu estando aqui em Portugal... Oi? Eu tive várias vezes que quebrar esses padrões. Assim, eu gastava muito sem perceber. Às vezes eu comprava 3, 4 blusas iguais, só de cor diferente, e por muitas vezes não tinha. Então, eu comecei a trabalhar isso comigo já fazem alguns anos. Então, eu cheguei em situações em que eu não tinha e comprei, não porque eu merecia, mas porque eu precisava comprar. Eu já cheguei em situações onde eu tinha e não comprei, não porque eu não merecia, mas porque era supérfluo. E assim, sabe, essa quebra de padrões, ela ajuda muito a gente a amadurecer, né? Mas eu tinha a sensação do não merecimento. Como às vezes eu tinha a sensação, eu tinha os vazios e quando eu comprasse aquilo ia me preencher. Então, isso é uma coisa que a gente vai maturando ao longo do tempo, Sim. né? E hoje eu estou bem assim madura nesse aspecto de primeiro chegar e perguntar se eu preciso disso, nunca se eu mereço, porque é pré-estabelecido que eu mereço, isso já é fato. Qualquer Sim. coisa eu mereço, né? Então a questão não é você merecer para comprar ou não, mas se eu preciso disso agora, ou se eu tenho outras coisas prioritárias antes a comprar isso, e o quanto isso vai me trazer. Por exemplo, eu adquiri há um mês e meio atrás, uma especialização de 100 mil, eu jamais podia, eu não podia nenhuma de 100 reais, só que é o investimento, daí então, as coisas grandes e caras que eu comprei na minha vida, sempre foi não tendo dinheiro, né? Porque o investimento era alto, o valor era alto e valia a pena. Então, eu comprava e depois pagava. Então, assim, por exemplo, a minha casa, essa minha especialização, e eu tirei, ao longo do tempo, eu tirei essa questão de eu mereço ou não mereço, porque isso não pode estar em pauta, eu imagino. Sim. Porque eu tinha a rejeição e eu fazia essa interrogação. Será que eu mereço? Né? Então, assim, para trabalhar meio de rejeição, eu tirei isso fora. É que tem Aqui é muito sensível e depende muito da experiência que você teve ao longo da vida, tá? Porque tem pessoas que não é nem só eu mereço ou eu preciso. Eu vou dar um exemplo de novo da Vanessa. Recentemente, nós trouxemos várias roupas do Brasil para cá, uma mala cheia de coisa, só que eu trouxe roupa de inverno pesado, vai chegar daqui a pouco o inverno pesado aqui, só que eu já tinha trazido para mim, eu já sabia, eu trouxe roupas mais frias, que já até peguei inverno aqui na Europa com essas roupas. Ela não tem esse tipo de roupa. Minha mãe procurou no Brasil, não achou, e só achou das crianças e acabou mandando para nós. Então, ou seja, a única pessoa aqui que não tinha roupa para aguentar um inverno que vai chegar, era a Vanessa. Encontramos uma loja em Coimbra que tinha roupas boas, num preço super acessível, tipo uma C&A da vida, mas aqui, né? E em casacos grandes e fortes de coisa, por 17 euros, 15 euros, 20 euros.
E ela achou um sobretudo, que ela sempre quis ter, por 18 euros. Aí ela colocou no carrinho, e a gente foi pegando, tudo mais. Pouco antes de passar no caixa, ela olhou para mim e ela achou roupas para as crianças. Tá bom. Ela achou roupa para as crianças. E ela falou assim, eu acho que eu vou deixar meu sobretudo para comprar roupa das crianças. Eu falei para ela, não, as crianças têm roupa, você não tem. Ela, não, eu vou deixar e depois eu pego para mim. Aquilo estava gritando o quê? O não merecimento dela. Ou seja, não é porque não tinha dinheiro, ela ia gastar o dinheiro. Só que ela ia gastar com coisas que as crianças não estavam precisando, quer dizer, elas já tinham, lógico que precisa, mas ela já tinha, já supria a necessidade delas. Porque ela não queria que ela gastar dinheiro com ela. Eu falei para ela, não, hoje você não vai comprar uma peça para ninguém. Você vai comprar para você se sentir merecedora. E o que ela fez? Por muito custo, não comprou nada para ninguém, comprou, passou no caixa, ela chegou no carro, ela falou, obrigado por me ajudar a comprar, porque sozinha eu não teria e eu queria muito essa peça. Mas, de novo... Isso acontece, assim, eu sou muito parecida com a sua esposa, isso acontece comigo. Sim. Se não tem alguém junto para me ajudar a comprar, eu saio, volto e não compro nada. Eu não tenho, assim... e é tão engraçado que se botar uma vitrine assim na minha frente e eu olhar, é uma coisa que eu percebi, eu gosto das coisas mais baratas e mais simples. Sim. Aí você manda eu escolher, por exemplo, quando eu era casada, eu mando eu escolher e manda meu marido escolher, meu ex-marido, ele escolhia o mais caro. E eu escolhi o mais barato. Era uma coisa assim que a gente foi percebendo com os anos. Mas isso é tão sério, Vitor, que às vezes está embutido e você não consegue localizar. Porque se você falar para mim, Érica, você lembra disso na sua infância, desse não merecimento? Eu não lembro. Não, você não, Érica, você não vai lembrar porque assim, são duas coisas. Uma que é como se fosse uma cebola. Hoje, para você, isso é normal já. Então, quando eu te pergunto, você bate, tipo, quando eu pergunto e você olha para sua vida, isso para você é normal. Então, tipo, você vai olhar e falar, isso para mim é normal, isso é normal, isso é normal, isso é normal. E você não consegue enxergar aquilo, tá? Isso é ponto número 1. Ponto número 2, você só consegue ver no subconsciente quando eu coloco uma clareza para você. Por isso que eu estou falando para vocês olharem o sentimento. E vocês vão começar. Na hora que vocês forem aquela ação, você pensa, você traz para o seu racional, aí você lembra. Pensa que nós repetimos padrões e são memórias feitas. Toda vez que você está fazendo uma ação, você está repetindo algum padrão que você já teve, que você viu ou que você está fazendo. Sempre isso. Tá? Então, se você conseguir, naquela hora, começar a pensar, que sentimento que eu estou vendo? O que eu estou repetindo? Você vai ver, Érica, que vai puxando lá de trás. Não é algo que hoje, se você parar hoje, ficar o dia inteiro olhando para o céu e pensando, caramba, né? O que eu fiz, você não vai conseguir trazer. Mas se você conseguir, aos pouquinhos, isso é em dose homeopática, sabe? Aos pouquinhos, você vai olhando, até que você vai falar, caraca, foi isso que aconteceu. Ou não foi isso que aconteceu. Ou, às vezes, você nem descobre o que foi, mas você simplesmente coloca uma nova memória em cima, um novo conceito em cima. Quer falar, Romênia? Porque tudo isso que vocês estão falando tem em comum. Eu sou parecida com a Vanessa, sou parecida com a Érica, eu tenho um pouquinho de cada um de vocês, e eu fico vendo, assim, na minha área, lá na minha loja, agora, ontem eu consegui destravar o iPhone, eles liberaram o motoqueiro e tudo, em questão de valor, até para eu colocar preço, os meus produtos são bons, são de qualidade, eu tenho dificuldade. Eu pago caro com a outra padaria, mas o meu não consigo fazer. Com relação ao contrato, para mim é a mesma coisa. Eu tenho maior dificuldade que eu acho assim, eu não posso comprar. Mas se for para fazer uma doação, eu me desdobro e eu faço uma doação. Se for para comprar para os meus cachorros, eu entro no meu cartão de crédito e eu compro o meu cachorro. Mas para mim, eu tenho isso e eu vejo que é de criança, de tudo que vocês falaram, era o que tinha com relação ao meu pai. Meu pai, ele era muito rígido, e ele veio de crenças, assim, veio da roça, roceiro, e ele falava que não podia. Tudo que você falou aí é incrível. E batia, dava cascudo, de lição, eram essas coisas assim mesmo.
E hoje eu vejo isso está refletindo fortemente no empreendimento que eu tenho oportunidade de ter. Eu estava num sentimento de tanta negatividade há uns 20 dias atrás, assim, nossa, eu só vendi um bolo, nossa, eu só fiz isso, nossa, não sei o quê. E aí eu fui para destravar isso. Falei, gente, não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Não, agora eu estou mudando isso de uma forma. Eu fiz um trabalho até com a Juliana de destravar, de pedindo que a gente fez uma imersão lá para destravar essa negatividade que, associada a essa questão financeira, estava me prejudicando, para abrir, sabe, assim, aquela leveza. Está tudo certo. Mas eu sei, Vitor, que eu tenho um bloqueio e ainda, infelizmente, tem um bloqueio que me deixa eu fluir com o meu trabalho. É algo assim mesmo, até igual vocês falaram, vai lá na porta e dá os degustos, faz isso, faz aquilo. Eu fico lembrando, faz isso. Mas, Vitor, é um trem assim, muito doido. E todo mundo que compra as minhas coisas fala, nossa, que delícia, eu fiz picolé, fiz chup-chup agora, com a fruta do abacaxi, água de coco e xilitol. Uma delícia, quem compra ama. Mas eu coloquei uma plaquinha dentro da loja, assim, eu falo, bem, o que é isso? E eu sei que se eu fosse falar para outra pessoa, eu conseguiria. Mas eu vejo isso comigo e é horrível. E as minhas coisas vão parando. E aí chega o cartão de crédito para pagar, eu tenho que pagar. Então, se Deus é tão misericordioso comigo, que Ele me provê, Ele me dá provisão. Mas eu sei, nossa, Vitor, eu sou muito grata a Deus por você na minha vida, na nossa vida, porque quanta coisa que aos poucos você vem mostrando para a gente. Então, assim, é muito forte isso, sabe? Já libertei com relação aos cachorros, né? De tudo, eu luto por eles, mas por mim mesma eu tenho essas coisas. É dentro do financeiro. Mas, né? Obrigada por deixar me desabafar, mas é isso. É bem sobre isso, né? Uma coisa que você precisa fazer, Rubênia, você e a Érica, todo mundo aqui tá nessa vida agora, né? Primeira coisa que tem que fazer financeiro, separa urgentemente o que é da sua empresa e o que é do seu pessoal. O dinheiro que entra no caixa não é seu e o dinheiro que você recebe de qualquer outra coisa também não é da empresa. Coloque uma coisa na outra, em caixas diferentes. Eu, hoje, aí no Brasil, 100% da minha receita, ele vem através da minha empresa. Então, eu recebo as coisas na empresa, na conta da empresa, eu pago todas as contas da empresa, eu projeto que eu preciso pagar, se eu vou precisar pagar mais alguma coisa para frente, e aí, por último, eu pego um salário e pago a mim e a Vanessa. Aí, em cima do que cai na minha conta Vitor pessoal, pessoa física, aí eu vou trabalhar as minhas contas pessoais. Então, ou seja, eu vou dar um exemplo, a minha conta quem está aí, né? A conta de internet de casa. Eu não pago pela empresa, eu pago pela minha conta pessoal. A minha conta meu condomínio, eu pago na minha conta pessoal. Meu gás de casa, eu pago na conta pessoal. O plano de saúde da minha família, eu pago pela empresa, porque isso é a empresa que paga. Então, assim, eu tenho hoje muito separado o que é da minha empresa e o que é meu pessoal. Eu não tinha isso. Quando a primeira vez que eu empreendi, que eu quebrei, foi porque eu misturava uma coisa na outra. Eu tinha que pagar a conta de água da minha casa. E pensou um pouquinho, eu tinha que pagar a conta de água da minha casa e eu não tinha o dinheiro da minha conta de água. E eu tinha que nem você, Rubênio, o balcão aberto, as pessoas chegando e comprando. Só que o que acontece? Eu tinha conta de água na casa e naquele dia eu vendi, sei lá, R$500. E a conta de água era R$60. Eu falava, caraca, eu vou pegar esse dinheiro. Pegava daqui, já pagava a conta. E eu fiz isso por um bom tempo. E aí começou a misturar uma conta na outra, eu me lasquei. Então, assim, por quê? Eu pagava as minhas contas e aí quando, a duras penas, eu aprendi a separar isso. É muito difícil. Não é muito difícil, desculpa. Ele é um pouco mais trabalhoso quando você tem um balcão aberto que todo dia entra dinheiro para você.
O que eu fiz? Eu deixei na minha casa, tinha uma caixinha, que é como se fosse um cofre, onde eu pegava todo o dinheiro que entrava da loja, dinheiro físico, eu colocava nessa caixa. Eu não mexia. Eu só mexia nessa caixa no final do mês, que é onde eu pagava as contas da loja primeiro, e o que sobrava eu me pagava. Eu pagava as minhas contas. Então, primeira coisa que você tem que fazer, não sei se você faz isso, tá? Não sei, mas eu acho que vocês três aqui vocês três são empresárias. É igual a Andrea. A Andrea, ela é doutora, mas ela, vamos dizer, ela é uma CLT pago por CNPJ, provavelmente, não é isso, Andrea? Você tem uma empresa, não tem? Depende, assim, ó, a empresa, ela é CNPJ, a empresa, a clínica, né? Porque ela presta o serviço e ela recebe. Agora, eu, Andrea, por plantão, por exemplo, eu atuo no CNPJ de outras pessoas. Tá bem. Daí eu ia te perguntar o seguinte, ó, quando, por exemplo, a minha empresa, ela ainda não se paga, né? Então, por exemplo, eu não consigo, às vezes, tirar o dinheiro da empresa para pagar as contas da empresa. E, ao mesmo tempo, assim, ó, como eu funciono por CNPJ, aí que eu te pergunto, como eu avalio para me pagar, para poder separar isso? Porque no início, principalmente quando você está quebrado, né, assim, ó, eu não estou no meu positivo, mas eu não tenho como, por exemplo, pegar o meu dinheiro e pagar os meus dividendos, porque não dá, eu tenho que pegar da empresa. Da empresa que eu digo, da Andrea CNPJ, porque Sim. Existe a Andrea pessoa física, existe a Andrea pessoa jurídica e existe a clínica. Agora eu entendi. Então, vamos lá. A clínica, você é sócia, é isso da clínica? Não, a clínica é minha. Só que a clínica, ela não, na verdade, é assim, ó, ela rende só para pagar ela mesmo, que é o salário da funcionária e o aluguel e as despesas, tá? E daí tem a Andrea CNPJ, que trabalha no CNPJ de outras pessoas, prestando plantão. E a Andrea pessoa física, que é a funcionária do CNPJ, entendeu? Entendi. Então, perfeito. Então, você tem que se colocar em caixas separadas. Meu tablet está lá embaixo, senão eu entrava aqui. O que você tem que pensar? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para você. Eu, assim, quando eu coloquei no papel, porque faz umas 2 semanas já que eu estou fazendo isso, eu estou lendo o livro lá, Os Segredos da Mente Milionária, e aí eu fiz uma prospecção de caixa, eu dividi empresa e dividi casa, tá? Mas dividi as dívidas, os dividendos. Agora, a entrada é uma só, a entrada é só por mim, teoricamente, claro, e pela empresa. Então, de 100% que entra, 90% é Andrea. Ó, eu vou falar de mim aqui para vocês entenderem, tá? O que eu tenho? Hoje eu tenho uma empresa que eu chamo, eu coloquei a minha empresa, o nome dela é de V2H, que é a minha empresa, que é o nome da empresa. Então é V2H. Opa. Grupo, tá? É isso. Então eu tenho a minha empresa que é a V2H, que eu chamo de grupo. Por quê? Isso aqui é um CNPJ só. Eu, diferente de você, eu tenho várias entradas pelo mesmo CNPJ. Deixa eu aumentar aqui para você. Opa, muito grande. Então aqui. Então eu tenho várias entradas pelo meu CNPJ. Esse é um CNPJ. Ah, tá. Você entendeu? Fica mais bonitinho para você entender aqui. Eu coloquei isso na minha cabeça para fazer mais sentido para mim, tá? Que eu chamo de grupo. Então é V2H grupo. Na minha cabeça eu coloquei, eu tenho um grupo empresarial que eu administro. Certo? Quem são os sócios desse grupo? Vitor e a Vanessa. Vitor e Vanessa. Esses dois aqui são... Então, isso aqui é CNPJ. CNPJ. Isso aqui é CPF. Tá bem? Então, aqui.
do V2H Grupo, então eu tenho um CNPJ que eu tenho, meu KNAI, ele é gigantesco, então eu emito nota para um monte de coisa. Então aqui eu tenho consultoria, eu tenho administração de venda, eu tenho, peraí, que mais aqui, ó, administração de venda. Eu, na minha cabeça, separei em 3 blocos, para vocês entenderem. Agora 4, né? Tem uma consultoria, administração de venda, treinamento, que eu falo de educação. E agora, eu tenho agora a parte de internacionalização, que eu não tinha isso antes. Internacionalização. Certo? Então, dentro da minha empresa, aqui mais fácil assim. Então, dentro da minha empresa, eu tenho... Então, aqui dentro, tudo isso aqui envolve a empresa. Então, eu tenho contratos de consultoria, de administração, educação, que é um caso que com vocês aqui, eu coloco como educação, e internacionalização, tá vendo? Então, cada caixinha dessa, eu tenho uma receita. Na consultoria, eu tenho 3 contratos aqui, que são 2 contratos aqui. Aqui eu tenho 2 contratos que são recorrentes. Aqui eu tenho 2 contratos. Então, aqui 2 contratos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu faço, porque isso aqui eu tive que fazer assim, senão eu ia me perder, tá? Aqui eu tenho 2 contratos. Aqui eu tenho um contrato. Educação, eu tenho o produto que eu estou com vocês, e vou lançar outro. Então, aqui eu tenho produtos. E aqui eu tenho um contrato também. Você entende que aqui, ó, aqui, André, eu tô que nem você, mais ou menos. É como se eu estivesse dando plantão em vários hospitais ou várias coisas. Nessa parte de consultoria, eu tenho aí no Brasil uma equipe que eu pago, que eu tenho funcionário. Para a parte da consultoria, que me ajuda a cadastrar as coisas, uma série de coisas. Então, para suprir esses 2 contratos, eu tenho funcionário aí no Brasil. Para administração de venda, para produto e na internacionalização, eu não tenho. Eu faço contrato pessoas específicas para fazer alguma coisa. Mas eu não tenho. Aqui eu sou sozinho. Estou aqui. Só que tudo isso, pensa que todos isso aqui geram uma receita para a minha empresa aqui. Então, tudo isso aqui, vou fazer aqui, ó. Vou fazer em vermelho, não, porque não dá azar aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, eu poderia colocar aí as consultas que entram pela clínica, os exames e os meus plantões. Então, no meu caso, tudo isso aqui ele entra no único CNPJ que eu tenho, que é esse que eu chamo de V2H Grupo. Tá vendo? Essa internalização, eu acabei de assinar contrato. Quando eu vim para Portugal, que eu consegui, enfim, porque eu falei assim, cara, eu preciso começar a ganhar em dólar ou em euro para conseguir me manter aqui melhor. Então, eu precisei criar uma fonte de renda em dólar, no caso aqui que veio, que é essa internacionalização. Só que isso aqui, ele entra na V2H Grupo, tá vendo? Ele não vai cair na conta pessoal minha, meu dinheiro. Ele vai cair no meu CNPJ. Você entende? Os meus plantões, eles já entram não entram no CNPJ, porque eles não geram nota nem nada, ele já entra na pessoal. Tá, beleza. Aí é uma questão tributária que você pode, sei lá, separar. Uma coisa é o que acontece na prática, outra coisa que tem que ficar na sua cabeça. Na minha cabeça, eu acho que eles deveriam, funcionar da empresa e eu fazer esse esquema de eu me pagar, entendeu? Só que, assim, com o valor que eu vou me pagar, teoricamente, eu não consigo dar conta dos dividendos que eu tenho. Das despesas que você tem na pessoa física, é isso que você está falando? É, porque eu praticamente não tenho despesa de empresa. Eu só tenho aluguel e uma funcionária. E luz e água não dá R$150, entendeu? Mas a sua posição é igual à minha, André. Na minha, ó,
eu na minha empresa, eu não pago aluguel, porque eu não tenho espaço físico, é tudo pela internet. Certo? Então eu não pago. Eu só tenho uma funcionária no Brasil, contador e imposto. A única coisa de despesa que eu tenho na minha empresa. Eu falo que minha empresa é uma das melhores que tem de lucro, porque o lucro é absurdo, porque a minha despesa é muito baixa, mais ou menos igual a sua. Só que você entende que tudo cai aqui nessa V2H. O CNPJ que paga para o Vitor e para a Vanessa todo mês. O que eu tenho aqui? Eu estipulei um valor. Tem meses que eu não... Já tiveram meses que eu não consegui tirar, mas eu tenho um valor para o Vitor e um valor para a Vanessa. E todo mês a gente tira o CNPJ e cai para o CPF. Que aí no Brasil você tem vantagens. Quando você faz um negócio desse, quando você consegue ir no seu caso, que é igual o meu, que às vezes é igual o da Rubênia, enfim, acho que a Érica também você consegue fazer isso, Érica. Empresas que é distribuição de lucros. Então, o lucro, quando passa para o sócio, não paga imposto. Sabia dessa? Não, né? Bugou sua cabeça agora, né? Porque aqui, ó. Sim, eu sabia. O que acontece? Consultoria, administração, tudo isso aqui, ele entra em alguns quinais que eu tenho, que aqui eu pago uma média de 6%, de 6% a, no máximo, 15% de imposto, tá? Opa, ficou ruim aqui, mas é isso aqui. Tudo isso aqui eu pago de 6% a 15%. Dependendo do como eu emito a nota, é isso que eu pago no final do mês. Quando eu jogo do CNPJ para o CPF, eu recolho nos dois aqui o mínimo, que é como se fosse o salário mínimo para a gente conseguir recolher algumas coisas. Todo o restante, eu entro como lucros. Então, eu entro como lucros. Nossa, ficou horrível isso aqui. Como lucro. E o lucro, ele não é tributado no imposto de renda. Entra como lucros, ó. Distribuição de lucro, entra como distribuição de lucros. Opa. E aí, o que eu descobri? Aí vai ver na sacada. Se eu tenho aqui em Portugal, eu sou tributado em distribuição de lucro, aí no Brasil não. Só que se eu sou tributado, se minha empresa está instalada no Brasil, com a regra do Brasil, por mais que eu pegue um dinheiro, receba minha pessoa física daí e faça um aporte para Portugal, eu já fui tributado no Brasil, então eu não preciso pagar imposto aqui também. E o imposto daí é mais barato que daqui. Então, é uma manobra fiscal, mas é isso que eu faço. Então, toda a minha entrada vai para a minha empresa, eu recolho imposto na minha empresa, pago funcionário, pago algumas contas pequenas e joga para cá, do CPF. Que aí, aqui eu vou pagar as minhas contas e da Vanessa. A gente tem separado. Há um tempo atrás, quando eu estava no Brasil ainda, o que eu comecei a fazer? Que aí também entrou o condomínio de casa e a internet de casa, que eu usava teoricamente para a empresa, né? Que eu estava trabalhando para a empresa. Quando eu saí da Nike, comecei a fazer isso. A própria contadora falou assim para mim, Vitor, você consegue abater imposto quando você joga esse tipo de coisas na despesa da empresa. Eu falei, mas eu posso fazer? Ela falou, pode. Então eu comecei a pagar o condomínio de casa e a internet da minha casa como se fosse para a empresa, porque como se eu estivesse sediando a empresa. Que nem você acabou de falar para mim, a minha empresa não tem espaço físico, eu tenho espaço físico, aluguel é pequeno. No meu caso, eu não tinha, que era só o condomínio da minha casa. Só que eu coloquei, cara, a minha empresa funciona na minha casa, então ela vai pagar esse imposto. Mas o que eu estou dizendo para vocês, você entendeu as caixinhas que você tem que começar a colocar na sua cabeça? Se eu for olhar mesmo na minha conta, cara, tudo isso aqui cai na minha conta de uma vez só, e essa parte de educação aqui acaba caindo na minha conta pessoal, do CPF mesmo. Mas eu junto tudo, porque eu entendo que isso aqui é um bolo, e isso aqui vai vindo de formas diferentes. Eu faço esse desenho. Se eu não fizesse esse desenho, eu não entenderia, eu não conseguiria fazer uma gestão financeira melhor. Por quê? Cara, a gente acaba recebendo dinheiro de tudo até lado. Essa é a verdade, né? Cai vários dinheiros. Então, se eu começo a receber de um lado, receber do outro, começo a gastar sem ordem, quando você olha e fala, cara, precisava ter pago conta e não paguei, precisava ter feito coisa e não paguei, precisava investir alguma coisa e não consegui investir. Então, a ideia é você separar realmente nesses fluxos aqui para vocês. E aqui, tá V2H, mas você pode colocar a André Alves aqui, ó, CNPJ, né, que é a André Alves. Embaixo da André Alves tem consultas, tem a clínica, tem os plantões, tem o, sei lá mais o que você faz ali. Tem a educação, tem uma série de coisas que você vai fazendo. Você vai colocando tudo isso, tem que vir para uma única empresa. Como é que os ricos administram? Eles têm hold.
O que é hold? É a empresa que é dona de outra empresa. Os ricos, eles olham assim. Quem tem muito dinheiro tem hold. Então, ele tem uma empresa que administra outras empresas. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. Que foi um desbloqueio que eu tive absurdo. Isso aqui, eu não tinha essa estrutura. O que eu pensei? Como que os ricos olham o dinheiro deles? Como é que eles administram? Porque eu falava, não é possível. Cara, se eu tenho uma única empresa, eu estou bagunçado. Cara, se eu tivesse 5 empresas, como é que eu faço? E eu coloquei na minha cabeça que eu tenho um grupo, onde cada empresa, onde cada contrato, cada coisa é uma empresa diferente. Vocês vão ver que às vezes eu vou falar, eu falo assim, eu tenho 3 empresas, tenho 4 empresas. Porque na minha cabeça eu tenho 4 empresas. Cada empresa, ela gera um serviço diferente. Pô, Vitor, você faz às vezes na mesma empresa? Sim, eu sou empresa nas 4, muitas vezes, né? Que eu que faço a gestão de quase tudo ali. Peço serviço de quase todas. Mas na minha cabeça, eu coloquei isso. Eu faço um serviço para uma coisa, outro para outra, outro para outra. E eu coloquei isso quando eu entendi, e quando eu comecei com isso aqui, eu era isso aqui só, quer ver? Vocês vão pirar agora. Tá da borracha isso aqui. Mas vocês vão pirar. Eu comecei com isso quando eu não tinha nenhum funcionário. Eu tinha uma consultoria que eu começava a pagar, isso aqui eu não tinha. Educação eu estava tentando começar, mas eu coloquei isso aqui, ó, que eu tinha também. Eu tinha um pagamento da Nike por CLT. O que eu coloquei na minha cabeça? Que a Nike era uma das empresas que eu prestava consultoria pela minha empresa. Tá entendendo? Que eu recebia num formato de CLT. Por que isso? Quando eu saí da Nike, eu já tinha provisionado dentro da minha empresa quanto que eu precisaria pagar de plano de saúde para as crianças, de combustível para as crianças, tudo que eu recebia. A Nike me pagava escola do Davi, combustível do meu carro, plano de saúde e parte do mercado. Tudo isso. Eram 4 benefícios que eu tinha, que eram benefícios muito bons, tá? Era um dinheiro bem alto que eu recebia ali todo mês desses benefícios. E aí quando eu entendi que a Nike fazia parte da minha empresa, eu comecei a entender que todos esses benefícios faziam parte da Nike. Que se ela saísse, eu precisaria suprir em outras empresas. Quando a Nike saiu, rapidamente eu consegui mudar e entrar num outro plano de saúde e eu já tinha esse valor provisionado, porque eu já sabia quanto que eu iria gastar, a minha empresa ia gastar para continuar o plano de saúde. Então, como se eu tivesse perdido um contrato, eu falei, preciso arranjar outros contratos para suprir essa diferença. Mas eu já tinha isso provisionado, que na minha cabeça, e aí é que eu quero mostrar para vocês, uma coisa é a realidade, outra coisa é o sentimento e como é que você administra. Vocês vão chegar nisso aqui, tá? Isso aqui já era uma aula mais para frente, é que você perguntou, André, mas você começar a entender um pouco. Mas isso aqui, eu quero que vocês foquem agora, que vocês entendam que isso aqui eu só consegui montar um negócio desse depois que eu mexi muito nos meus sentimentos com relação à administração, em relação a minhas emoções com dinheiro. Porque até então eu não conseguia olhar para minha empresa, eu não conseguia me olhar como uma empresa. Você entende? Eu não conseguia olhar para mim e falar, cara, eu sou uma empresa que presta serviço para várias empresas, porque eu tinha uma imagem invertida minha. Então, se eu não conseguir me enxergar como isso, como é que eu vou ser isso? Então, é isso que vocês precisam entender. Para a próxima semana, que vocês vão ter que fazer agora, teste das 5 linguagens do amor, por mais que vocês já tenham feito, façam de novo para ver se é realmente o que está valendo ou não. Olha todos os sentimentos. Peraí, é para ler o livro? O que é? Não entendi. Eu vi que você falou antes. Eu vou mandar um grupo. Eu vou mandar vou mandar no livro, no grupo, eu até mandei já. O teste das 5 linguagens do amor. Então, eu quero que vocês façam isso, tá? Eu quero que vocês olhem o sentimento que envolve na hora de pagar uma conta, na hora de comprar algum produto,
qualquer coisa. Todas as contas que vocês forem pagar nessa semana, isso que é importante, hein? Ah, tá em débito automático. Tá, tudo bem. Você vai fazer a mesma coisa. Ó, vou pegar uma conta que tá aqui para vocês entenderem. Essa aqui eu ainda não paguei. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma conta de consumo daqui. Conta de água deu 21 euros esse mês. Você vai escrever aqui do lado, aqui assim, ó. Obrigado, pago. Vocês vão escrever isso, né? Toda conta que vocês pagarem, agora dia 5 para o dia 10, agora tem bastante conta para pagar, né? Vocês vão escrever obrigado, pago. Essas palavras. Obrigado, pago. Tá aí, Érica? Ô, já saiu. Não tô vendo ela. Eu tô aqui, Vitão. Então é isso, ó. Toda conta que você pagar, obrigado, pago. Você vai falar assim para mim, pô, eu tenho 10 contas atrasadas, eu paguei uma. Obrigado, pago. Comecem a ser gratos pelas contas que vocês estão pagando e ser gratos pelo dinheiro, pela provisão que vocês têm para poder pagar essa conta. Na mente, às vezes, você vai pensar, cara, eu paguei uma conta de 21 euros, mas eu tenho mais 500 para pagar e não tenho dinheiro. Tudo bem. Eu vou festejar e vou vibrar e vou agradecer por essa conta que eu paguei. Estão entendendo? Lembra da mudança de sentimento que a gente teve no outro? É isso que você vai começar a fazer. Obrigado, pago. O Bênia, paguei um fornecedor. Obrigado, pago. Façam isso na sua pessoa física e façam isso na sua pessoa jurídica. Obrigado, pago. E essa semana, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a nota, a maior nota que vocês conseguirem ter, e vão deixar na carteira. Vocês não vão gastar. Vocês têm carteira, aliás? Mulher tem, normalmente, né? Tem. Tem? Eu tenho carteira, mas é uma coisa que eu detesto é bolsa. Eu nunca gostei de bolsa. Vocês têm dinheiro, vocês têm dinheiro na carteira de vocês? Não? Eu fiz o que você falou, deixei uma nota bem alta lá para não gastar. Eu tenho na carteira e eu espalhei na minha casa, dinheiro tem por tudo quanto é lugar. Eu vivo achando dinheiro aqui em bolso de casaco, dentro de livro, na cabeceira da cama, aonde eu pago porrada de dinheiro. Caramba, depois eu vou te visitar então, André, obrigado, viu? Eu vou te... se quiser, eu limpo sua casa, tá? Se quiser, eu vou para o Brasil. Deixa em todos os sentidos, né? Pode ser. O Vitor, você sabe o que eu estava revisando ontem? Como esse é um assunto que eu estou estudando agora, né? Eu fiz em 2018, olha só. Falta de enriquecimento? Eu fiz com ele, foi onde eu conheci o Thiago Nigro e tal, em São Paulo, em 2018 eu fiz. Eu fiz, em 2018, eu fiz a primeira imersão, que foi o Milionário Mind Intense, que é o Segredo da Mente Milionária, que é o do livro, né? Cara, essa imersão, para mim, eu vou passar partes do que eu aprendi lá e que eu uso. Porque eles ensinam muita coisa, mas nem tudo a gente consegue colocar em prática, nem tudo, para mim, fica muito usual. Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática, né? Na teoria, vai lá, mostra na lousa, é uma coisa maravilhosa. Mas eu saí de lá revoltado porque tem muita coisa que eu não consegui botar em prática. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar em prática, que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês também. Ô, Vitor, você vai dar aula de investimento para a gente? Posso dar, sim. Eu posso orientar vocês como é que vocês começam a aplicar. E a ideia é essa mesmo. Como é que vocês começam a ter um investimento que seja baixo, mas comecem a ter. Só que aí, André, eu preciso trabalhar com vocês antes esse sentimento do dinheiro para vocês se sentirem isso aí. Mas isso aí, em questão de um mês, já começam, tá? Tipo, sim. Outra coisa, assim, que eu fiz essa semana, né, eu já tinha feito a semana passada, então o Murilo, ele tá com o hiperfoco no Sicredi. Então, a gente foi na agência do Sicredi, ele fez uma palestra com a fonoaudióloga dele, daí o pessoal do Sicredi ficou sabendo, convidou ele para ir lá, nós fomos, ele deu uma aula sobre Sicredi na agência, abrimos a conta, daí essa semana ele levou o irmão para apresentar a Sicredi para o irmão e os dois assinaram suas contas.
Então, abriram suas contas. E aí, o banco, eu ia depositar dinheiro para eles, mas assim, o banco pede R$ 20 para manutenção da conta. Então, eu dei 20 para cada um e eles foram até o caixa depositar. Sim. E depois que eles depositaram, eles descobriram que aquele dinheiro já não estava mais na conta deles, porque o banco comeu. Aí eu expliquei para eles o que eu queria. Eu queria fazer um choque de realidade com eles. Expliquei para eles, né, que o banco precisava manter e coisa assim. Então, aí eu estou passando, mas aí eles ficaram indignados com essa coisa, tipo, pô, colocaram o dinheiro e o banco comeu. Então, agora eles estão arranjando formas de ganhar dinheiro. A avó já deu dinheiro para eles depositarem, coisas assim, sabe? Para criar uma consciência neles, a consciência que eu não tive. E aí, quando o Matheus já estava querendo gastar, comprar joguinhos do Fortnite, coisa assim, eu disse, não, antes da gente gastar, nós vamos fazer uma prospecção desse dinheiro e ver como que nós vamos gastar ele, quanto a gente vai gastar, quanto a gente vai investir, porque tudo que eu não tive, eu quero que eles tenham. Sim. Porque eu já ganhei muito dinheiro na minha vida, e já tirei muito dinheiro para cima por não saber manejar. Então, é uma coisa que eu tenho, sabe? Poxa, eu preciso ensinar os meus filhos a pensar financeiramente. Porque, né, eu tenho 50 anos e ainda não... Eu não posso nem pensar em todo o dinheiro que eu já ganhei, sabe? Que eu... Então, enfim... Já minha filha tá ao contrário, já. O povo aqui tá tudo louco com ela, porque ela só pensa em ganhar dinheiro. Aí as galinhas mesmo, né? A galinha morreu essa semana. Aí ela tá revoltada. Ela falou assim: ela foi numa festa ontem, minha esposa teve festa ontem, a gente acabou reunindo a família aqui. Ela, não, caramba, agora que a tia pegar ovo, já começar a vender, a ganhar dinheiro, não sei o que lá. E ela revoltada, agora que ganha dinheiro com ovo, agora a raposa veio, cara. Tipo, eu falei, filha, isso aí é a vida do empreendedor, cara. Quando você acha que você vai começar a ganhar dinheiro, vem a raposa e come, qualquer coisa acontece, vem a crise, vem isso. Isso é empreendedor, por isso você não pode gastar todo o dinheiro numa coisa só. Aí eu já ensinei lições para ela. Mas é perfeito isso aí mesmo, de vocês começarem. Mas, bom, se vocês já têm esse hábito, se vocês não têm, façam esse, tá? E criem o hábito de ter carteira e ter dinheiro na carteira, tá? Então, tenham sim a nota mais alta que vocês puderem ter. Beleza. Ande com ela. Mas ande com ela, Érica, não... Se você colocar na sua carteira para não gastar, ela já olha, já pega essa nota e pensa assim, ó, que sentimento eu tenho em cima dessa nota, tá? Se você colocou lá, duzentão lá, eu tava no Brasil querendo fazer a minha coleção de notas de 200, cara, mas vamos ver se eu consigo. Então, assim, se você... Eu tinha uma já, tô brincando. Se você coloca na sua carteira, Érica, a nota de 200 lá, e você olha para ela e fala assim, essa aqui não é para gastar, essa aqui tem que ficar aqui. Olha o sentimento que você tem olhando para aquela nota. E aí você só se pergunta, esse é um objetivo, esse é uma tarefa para vocês exatamente para isso. Pensar que eu tive durante anos uma nota de $50 dentro da carteira e outra de 50 euros. E aí, um dia eu estava na igreja, eu disse, quer saber, Vitor, a coisa é tão abundante aqui que eu vou doar. Eu botei na caixa da igreja 50 euros e $50, porque eu não tinha reais. Eu limpei minha carteira, eu disse, se lasque, tá cheio de dinheiro. E entreguei, veio aquele dia, sabe? E aí, depois daquilo, assim, choveu reais na minha carteira, mas eu passei, sei lá, uns 7, 8 anos com aquelas duas notas ali. Ridículo. Ai, agora eu consegui falar. Eu estou aqui tentando falar, eu saí agora que o som voltou. É uma pergunta simples. Pode ser cofre o dinheiro? Porque na carteira, eu não sei. É mesmo para a gente visualizar que a gente tem o dinheiro ali, eu entendi. Mas eu estou fazendo assim, colocando em cofre, um cofrinho para guardar. E aí... está dando resultado, né? Mas aí, dentro da sua ideia, é para a gente criar a ideia de dinheiro na carteira? Ideia de abundância. É a ideia de você criar relacionamento com o dinheiro. Essa é a ideia. No cofre, você não cria um relacionamento. Ah, tá. No cofre, você guarda ele.
Tá bom. O cofre, Rubênia, depois eu vou ensinar vocês. O cofre, ele sim, ele é bom, ele é positivo. Você tem que ter dinheiro em cofre, sim. Mas aqui eu quero que você tenha um dinheiro que você olhe para ele, que você vai mexer na carteira e vai achar ele, e você vai não sei o que lá, tá? Não gastar. Não gastar. Eu aprendi com meu pai isso e eu não fazia, e depois eu comecei a fazer depois. O meu pai tem o hábito de andar com R$1.000 sempre em dinheiro com ele, na carteira dele. E ele não gasta, porque ele fala isso aqui é para que se eu precisar usar, eu uso, mas assim, ele faz de tudo para não usar aquele dinheiro. Então só que ele tem. Para o meu pai, dinheiro nunca é problema. Hoje em dia, tá? Hoje em dia. Hoje em dia. Mas meu pai, ele tem esse hábito ele sacou R$1.000 e coloca. Em mentorias de alto ticket, a gente fala realmente para sacar R$1.000 e deixar R$1.000 na carteira. Mas se vocês não... Se R$1.000 é muito, coloque o maior volume que você possa ter na carteira. Se você conseguir ter mais de uma nota, até melhor, tá? Porque aqui, ó, eu tenho dinheiro, várias notas. Tem 200 euros aqui na carteira. 200 euros aqui é dinheiro pra caramba, tá, gente? 200 euros é grana. Mas assim... Pô, 200 euros é R$1.000, cara. Tô falando de R$1.000, tem R$1.000 na carteira. Em reais é R$1.000. 200 euros. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que com o subconsciente, tá? Eu tinha R$1.000. Olha isso. Eu tinha R$1.000 na minha carteira. Sempre R$1.000. Eu sempre andei com R$1.000. Conscientemente, eu botei 200 euros e tem 200 euros na carteira, que são equivalentes a R$1.000. Então, crie esse hábito de você ter um volume na carteira, mas não uma nota... André, igual você falou ali, uma nota ficou 7 anos ali na carteira esquecida, que você não tem. Tem que ser um dinheiro, tem que ser dinheiro mesmo ali, notinhas, tudo mais, para você olhar. E você criar essa relação com o dinheiro. Até porque aquelas notas ali já estavam oferecendo risco de vida, deviam estar com fungo, coisa assim. Então tá bom, gente. Vamos se falando. Assim que liberar lá também da plataforma, mando para vocês. Mas obrigado. Façam as tarefas, não deixem de fazer essas tarefas, tá bem? E a gente vai... Eu preciso atender o telefone aqui. Só um minuto, gente, só um minuto. Façam as tarefas e vamos se falando, tá? Anotem o sentimento envolvido. Esse é o mais importante. Deus te abençoe. Gente, bom final de semana, tá, meninas? Estou com saudade lindas. De vocês. Suas lindas, Érica. Se programem, eu quero que vocês estejam muito abundantes e no final desse ano ou no meio do ano que vem, vocês venham tudo para Portugal, tá? Vamos programar já, a gente pode ir. O dinheiro do cofre é para ir para Portugal. Faz aí, vaquinha de Portugal. Tá bem? Metade do ano que vem é certo, nós vamos marcar a data e a gente vai. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.